Controle biológico de pragas funciona? Pode ser utilizado em grandes plantações? Essas são algumas dúvidas que os produtores têm quando o assunto é proteger a lavoura. E para ajudar nesse debate, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou um seminário sobre o assunto. Quem participou da reunião foi o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Então, Minaré, vamos começar explicando como é feito o controle biológico de pragas e quais recursos podem ser utilizados. Olha, o controle biológico de pragas é provavelmente algo que acompanha a existência humana, né? Ou seja, são insetos inimigos naturais que brigam entre si, né, dentro de uma lavoura. Esse é basicamente o objeto, né, que se tenta buscar, ou seja, pegar um inseto ou um micro-organismo que ataque um outro inseto, um outro micro-organismo que seja um inimigo natural da planta, né, que preda a plantação. Porém, isso exige embora ocorra naturalmente, para você ter esse tipo de atividade dentro de uma lavoura, ela não surge naturalmente. A gente primeiro precisa de ter as empresas fornecedoras de insumos, né? Que são as empresas que desenvolvem os micro-organismos, selecionam os micro-organismos, os insetos, reproduzem esses organismos vivos e vende, fornece para o agricultor para que ele use em sua plantação. Então nós estamos falando não de algo que o agricultor resolve sozinho dentro da sua propriedade. Ele depende das empresas fornecedoras de insumo, na grande maioria dos casos, para que esses insetos, esses micro-organismos, cheguem até ele prontos para a utilização. Essa é a primeira fase, ou seja, ter empresas interessadas em explorar esse mercado, e isso está ocorrendo. Começou com startups, pequenas empresas que vislumbraram esse nicho de mercado, geralmente vinculadas a algumas universidades, a Exalc foi polo de surgimento dessas startups, e isso chamou a atenção das grandes empresas, que perceberam que se elas não se adaptassem a essa mudança, certamente essas pequenas cresceriam e ocupariam o mercado, principalmente daquelas que atuam no segmento químico. Então nós estamos no momento de consolidação desse mercado. Temos as pequenas empresas atuando e temos grandes empresas também chegando ao mercado. As pequenas empresas geralmente trabalham com insetos, as grandes empresas têm um foco maior nos micro-organismos. Agora, em relação especificamente ao seminário realizado na Câmara, como que foram os debates? Olha, nos debates na Câmara, embora o tema principal fosse o controle biológico, né, das pragas e o manejo integrado de pragas, o agrotóxico, como sempre, roubou a cena, né? Então, muitos participantes direcionaram muitas críticas ao uso do agrotóxico, né? Colocando o controle biológico como uma alternativa menos agressiva, né? E de fato né? Eu sou um entusiasta do segmento da biotecnologia, dos produtos da biotecnologia, né? Da biologia em geral. E esse segmento no Brasil ainda é pequeno, representa 1,5% do mercado de controle de pragas, né? Tende a crescer, espera-se que até 2025 tenha aí 10% do mercado, né? Mas é um mercado interessante para o agricultor acompanhar, né? O agricultor ele vai precisar de orientação. No mercado, né, nacional, o uso dos químicos está muito cristalizado, né? O agricultor, em grande maioria, conhece bem o funcionamento dos químicos. Para o uso do controle biológico, ele vai precisar de aprender um pouco, de ter uma orientação técnica específica, porque não é simplesmente pegar o micro-organismo ou o inseto e soltar na lavoura. Não, você tem que saber o momento adequado de soltar aqueles animais, aqueles insetos na lavoura e também a quantidade, a distância, e isso requer uma orientação técnica bem específica. As universidades
seguramente vão ter que introduzir um maior volume de matérias, né, para preparar aí os agrônomos, as escolas técnicas, preparar os técnicos agrícolas para poder orientar bem os agricultores no uso dessa nova ferramenta, que é muito interessante. Agora, os produtos biológicos atendem apenas as pequenas plantações? Não, não. No Brasil, por exemplo, o uso da tecnologia, né, do manejo integrado de pragas, ocorre em maior quantidade até na plantação de cana, né, que não são pequenas plantações, né? Na soja, tanto para o controle da helicoverpa quanto para o controle do mofo branco, muito se utiliza o controle biológico, o manejo integrado de pragas, né? Então, não é esse mito, né, que criou de que o controle biológico serve só ali para pequena produção, aquela, né, quase que de fundo de quintal, não é essa a nossa realidade. Não é nenhuma promessa, é uma realidade. Hoje, nos canaviais, nas plantações de pinos, na plantação de soja, isso já ocorre em grande escala e tende a aumentar. E isso é interessante, porque como nós temos um mercado internacional muito amplo, né, as pessoas, os agricultores, de repente, têm dificuldade de exportar para algum país, porque naquele país o agrotóxico que se usa no Brasil lá já não usa mais. Não porque é super perigoso e lá foi retirado. Não, é porque de repente aquela cultura, a agricultura daquele país, principalmente num país nórdico, né, não tem a necessidade de utilizar aquele agrotóxico que se usa no Brasil. E como lá naquele país não tem o limite de resíduo estabelecido para aquele produto, o agricultor pode ter dificuldade de colocar o seu produto naquele país. Com o uso do controle biológico, ele pode eliminar esse problema. Então vamos eliminar aqui também o controle biológico de pragas só funciona em pequenas propriedades. Mito. Mito. As grandes propriedades estão utilizando e certamente utilizarão bem mais aí nos próximos anos. É um segmento muito bom. Tá certo. Agradeço a participação do consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Tenha um bom dia. Bom dia, grato.